Robinho é condenado em última instância a 9 anos de prisão por estupro. A Corte de Cassação de Roma, última instância da Justiça italiana, rejeitou o recurso apresentado pelo atacante Robinho, de 37 anos, e por Ricardo Falco, amigo do jogador, e confirmou a condenação dos dois a 9 anos de prisão, por violência sexual de grupo cometida contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013. A sentença é definitiva, não cabe mais recurso e a execução da pena é imediata. Com a condenação, a justiça italiana poderá pedir a extradição de Robinho e Falco, mas dificilmente eles serão mandados para a Itália, pois a Constituição veta a extradição de brasileiros. Desta forma, a Itália poderá pedir que eles cumpram as penas em uma penitenciária brasileira. Para isso, é necessário que a Itália peça a transferência de execução de pena à justiça brasileira e espere que o Superior Tribunal de Justiça faça a homologação da sentença estrangeira. Mas, segundo a Secretaria de Cooperação Internacional da PGR, Procuradoria-Geral da República, não existe um prazo para o trâmite do processo. Segundo dados apurados pelo UOL Sport, nos últimos 3 anos, de janeiro de 2019 a janeiro de 2022, a Secretaria de Cooperação Internacional da PGR recebeu somente um pedido de transferência de execução da pena. O pedido foi feito pela Suíça e ainda está tramitando no STJ. A corte, composta por um colégio de 5 juízes, foi presidida pelo juiz Luca Ramaxi. A audiência, aberta ao público, começou às 6h30, de Brasília, e terminou depois de meia hora. Porém, a corte julgou outros casos na sequência, e depois se reuniu para emitir a sentença. No início da audiência, o juiz relator, Aldo Assetto, leu os recursos apresentados e deu a palavra aos advogados. O advogado de defesa da vítima falou brevemente e deu a palavra para a defesa de Falco, que passou imediatamente aos advogados de Robinho. Franco Moretti foi quem mais falou. Ele contestou as provas que não foram aceitas em segunda instância, como o dossiê sobre a vida da vítima que continha fotos de suas redes sociais, para tentar provar a sua familiaridade com o álcool e desqualificar seu relato. Ramaxi ainda chamou a atenção de Moretti, que se exaltou durante sua fala ao declarar que a vítima estava tocando os genitais de Robinho e dos amigos. Advogado, estamos na cassação, por favor, declarou o presidente da corte. Por fim, o procurador Stefano Tocci pediu que o recurso fosse rejeitado. Já às 11h40, de Brasília, a corte se reuniu para divulgar as sentenças dos casos julgados hoje. Com poucas palavras, a corte disse que o recurso de Robinho é inadmissível, o que significa que todos os recursos apresentados pela defesa foram recusados. A motivação da sentença será publicada em 30 dias. Os advogados de Robinho não voltaram ao tribunal para saber o resultado. Em relação à indenização pedida pela vítima de 60 mil euros, cerca de 373 mil reais, a defesa do jogador disse que o atleta vai pagar sem precisar que a vítima entre com processo civil no Brasil. Tem 2 pessoas condenadas no Brasil, Robinho e Falco, e outras 4 que devem ser encontradas no Brasil, às quais devem ser entregues o aviso de conclusão da investigação, e isso quem deve fazer é o Ministério Público, disse Jacopo Gnocchi, advogado da vítima. São casos como esse que mudam o pensamento da sociedade. No total, 15 juízes, divididos em 3 instâncias, entenderam que a vítima dizia a verdade. O Brasil é um país que tutela a vítima, e não o culpado, acrescentou. A vítima não se manifestou. Entenda o caso. O caso aconteceu em Milão, na boate Sil Café, durante a madrugada de 22 de janeiro de 2013. A vítima é uma mulher albanesa que, na época, comemorava seu aniversário de 23 anos. Além de Robinho, que então defendia o Milan, e Ricardo Falco, outros 4 brasileiros foram denunciados por terem participado do ato. Como já haviam deixado a Itália no decorrer das investigações, eles não foram avisados da conclusão das investigações e por isso não foram processados. O caso contra esses 4 brasileiros está suspenso até o momento, mas pode ser reaberto, principalmente agora que a Corte de Cassação confirmou a condenação de Robinho e Falco. Robinho admitiu ter mantido relação sexual com a vítima, mas negou as acusações de violência sexual, quando foi interrogado, em 2014. Em entrevista ao UOL Sport, em outubro de 2020, o jogador afirmou que não abusou sexualmente da mulher. Ele não compareceu a nenhuma das audiências nos quase 6 anos de julgamento. O processo, que iniciou em 2016, teve a sentença de primeiro grau proferida em 23 de novembro de 2017.
O caso voltou à tona em outubro de 2020, quando o site Globoesporte.com publicou trechos de conversas interceptadas pela polícia, nas quais Robinho e os amigos fazem pouco caso da vítima. "Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada. Não sabe nem o que aconteceu", escreveu o jogador em uma das conversas. Nova condenação em segunda instância. Ao longo do processo, a defesa de Robinho alegou que algumas traduções estavam erradas, que algumas transcrições das conversas grampeadas deixavam dúvidas, que era impossível provar que a vítima estava em condição de inferioridade psíquica e física, como descrito na sentença de primeiro grau. Mesmo assim, em dezembro de 2020, a Corte de Apelação de Milão, segunda instância da Justiça italiana, em audiência única, confirmou a condenação do atacante e de Falco a 9 anos de prisão. De acordo com a juíza italiana Francesca Vitali, que presidiu o julgamento em segunda instância, a vítima foi humilhada e usada pelo jogador e seus amigos para satisfazer seus instintos sexuais. O fato é extremamente grave pela modalidade, número de pessoas envolvidas e o particular desprezo manifestado no confronto da vítima, que foi brutalmente humilhada e usada para o próprio prazer pessoal, escreveu a magistrada. A defesa do brasileiro, então, apelou à Corte de Cassação, a terceira e última instância italiana, mas teve o recurso rejeitado. Já o músico Jairo Chagas, que tocava no local naquela noite de 2013 e prestou depoimento como testemunha do caso, foi condenado por falso testemunho. Ele fez um acordo com a justiça para prestar serviço comunitário numa casa de repouso de idosos em Milão. Jairo negou ter visto o crime, mas, nas conversas interceptadas, ele falou com o atacante sobre o que aconteceu naquela madrugada. Robinho foi anunciado pelo Santos em outubro de 2020, mas o clube suspendeu o contrato do jogador depois da pressão causada por imprensa, torcida e patrocinadores por conta da condenação, então em primeira instância. Vítima quer ser advogada. A vítima esteve presente em todas as audiências do julgamento e evitou falar com a imprensa. Ela decidiu se inscrever em uma faculdade de direito para, no futuro, ajudar outras mulheres vítimas de estupro. Já o Sil Café foi fechado em novembro do ano passado, após várias suspensões da autorização de funcionamento ocorridas nos últimos anos motivadas por denúncias de briga e tráfico de drogas. A polícia de Milão revogou definitivamente a licença. Fim da carreira? Aos 37 anos, Robinho não joga profissionalmente desde 2020, quando deixou o futebol turco. O atacante tentou um retorno ao Santos naquele mesmo ano, mas o acordo foi suspenso após pressão contrária de torcida, imprensa e patrocinadores. Com a condenação em definitivo, fica cada mais improvável um retorno de Robinho aos campos.